trazer aqui alguns dados estruturais que nos levam a entender o momento atual. Acho que isso talvez ajude mais metodologicamente para a gente perceber as mudanças conjunturais que estão ocorrendo com uma velocidade alucinante, não é? Muitas vezes a gente não consegue acompanhar, não é? Não consegue acompanhar. E vou seguir uma metodologia muito simples. O Evangelho fala dos sinais dos tempos, que o Vaticano reafirmou com muita força, saber olhar os sinais dos tempos. Nós vamos começar a partir dos sinais dos tempos, aquilo que é visível, e depois passar para aquilo que é invisível, mas que nos move. Ou seja, nós vamos passar dos terremotos aparentes para o movimento das placas tectônicas, né, que a gente não vê. É um pouco essa análise de conjuntura, análise que eu pensei colocar aqui. Olhar as ondas aparentes da sociedade atual que a gente vê para as correntes profundas que a gente não vê, né? E tentar entender como é que isso acontece. Tem muitos métodos para uma análise desse tipo. Eu vou seguir uma, não é a melhor, não é a mais importante, é apenas uma. Ela pode ser depois complementada com outros olhares. Isso sempre ajuda bastante e nós vamos ter tempo para isso. Nos sinais visíveis, eu convidaria vocês de início a olhar alguns sinais visíveis. Alguns são negativos, alguns são positivos, alguns são muito ambíguos. Os sinais que a gente tem hoje na sociedade, não é? Os sinais negativos que a gente, a olho nu, tem na sociedade de hoje. Nós viemos numa campanha da fraternidade da moradia. Tem aumentado em todo o Brasil e em todo o mundo o povo na rua, não é? A precariedade do direito de morar. Isso tem aumentado no Reino Unido, isso tem aumentado nos Estados Unidos, isso tem aumentado na Europa, e evidentemente o Brasil não é nenhum privilegiado nesse ponto, não é? Todas as capitais do Brasil hoje têm uma favela no centro, não é? Uma favela visível, um barraco no centro. Isso é um sinal muito visível que está aí para nós. Isso nos diz que alguma coisa está errada. Tem aumentado muito o povo na rua. Em São Paulo são, segundo a prefeitura, 98 mil pessoas. Não é? Os dados da prefeitura são sempre, não é? São sempre suspeitos, não é? Mas se fala em 98 mil pessoas na rua no município de São Paulo, não é? Tem aumentado de forma muito forte a violência em todas as suas formas. A violência doméstica, a violência da guerra, a violência da xenofobia, a violência contra o outro, a polarização violenta, tem aumentado genericamente. Isso vale para todo mundo, tem aumentado muito. Parece que o lado selvagem do ser humano tem emergido com muita força nas últimas décadas. Eu diria, dos anos 80 para cá, sobretudo, ou se vocês quiserem mais cedo, mais tarde, as datas aqui não funcionam, não é? Tem aumentado muito essa violência, chegando, por exemplo, a um dado muito concreto, o feminicídio, não é? Um dado que a gente está vendo, não tem um dia no noticiário que não aparece a notícia de algum feminicídio, 2, 3, sei lá, né? Essa violência tem aumentado de forma estarrecedora, não é? Nós estamos virando animais. A humanidade está virando animal. Tem aumentado fortemente as mudanças climáticas, os extremos climáticos. Quando a gente fala num
num clima em mudança. A gente está falando sobretudo nos extremos de calor, extremos de frio, extremos de chuva, extremos de nevasca, extremos de inundação. Normalmente a mudança climática são marcadas pelos extremos que nós estamos vendo aí, não é? Tem aumentado muito em números o contingente de pessoas sem lugar, o contingente de pessoas em movimento. Hoje já ultrapassam 350 milhões de pessoas que não moram no país em que nasceram. Se incluirmos as migrações internas, isso ultrapassa 800 milhões de pessoas. Não moram na região, no lugar em que nasceram. Isso tem aumentado muito nos últimos tempos, não é? E em todas as direções. Difícil o país que não é ou ponto de origem, ou ponto de chegada, ou ponto de passagem. Quase todos os países do mundo estão envolvidos em movimentações migratórias, de uma forma ou de outra. E aqui as motivações são muitas, desde econômicas, sociais, até a violência ideológica, religiosa, como é que se diz? Xenófoba e assim por diante, não é? Outro ponto visível negativo: tem aumentado muito o crime organizado. O crime organizado tem tomado o lugar do Estado. O vazio do Estado cria a possibilidade da entrada do crime organizado. Um tempo a gente falava que era no Rio, agora é Rio, São Paulo, é Recife, é Salvador, é o Norte, é todo lugar. É Itália, é Rússia, é a África do Sul, em todo mundo o crime organizado está aí. O tráfico de órgãos, de pessoas, de droga, está um pouco nessa linha, não é? São as três coisas que dá mais dinheiro no mundo hoje: tráfico de pessoas, tráfico de drogas e tráfico de armas. Então isso está aumentado muito. Isso são sinais muito preocupantes de um mundo que está, diria o nosso Bauman, que está se liquidificando. As referências, grandes referências, ideais, éticas, etc., se desfazem, não é? E parece que a liberdade hoje é cada um fazer o que quer, não é? Quem estudou Kant sabe que liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é fazer o que não se quer. Liberdade é fazer aquilo que é para o bem de todos. Isso não é aquilo que a gente quer. O desejo é imperativo. O desejo quer fazer. A liberdade ligada ao desejo é fazer o que quer. A liberdade que constrói é fazer aquilo que não se quer. Quando você faz o que quer, você não é livre. Você é escravo das suas paixões, dos seus desejos, do seu lado selvagem. A verdadeira liberdade, segundo Kant, é fazer o que não se quer. É fazer o que faz bem não para mim, faz bem para a coletividade. Essa é a liberdade consciente. É o imperativo de Kant. Liberdade é fazer o que não se quer. Fazer o que quer é fácil e a liberdade hoje está reduzida a isso. Alguns sinais, digamos assim, positivos do mundo de hoje. A saúde. É evidente que hoje temos um acesso à saúde muito mais tranquilo. Quer dizer, temos. Nós aqui que estamos nessa sala, não é? E quem tem um nível de vida mais ou menos, não é a sociedade toda que tem. Não é? O conforto, há mais conforto hoje com uma grande massa da população. Longevidade. Só para dar uma ideia,
O Japão hoje tem 100 mil pessoas acima de 100 anos. 100 mil pessoas acima de 100 anos. A longevidade tem aumentado muito, não é? A mortalidade infantil diminuiu muito, não é? Muito mais, o cardápio mundial é muito mais rico. Enfim, há uma série de dados positivos naquilo que a gente pode ver com os nossos olhos. Mas há uma série de dados ambíguos que a gente pode ver com os nossos olhos. Por exemplo, a obesidade e a fome caminham juntos. Duas doenças da humanidade hoje: obesidade e fome. Os Estados Unidos preocupadíssimo com a obesidade dos adolescentes. O Brasil também. Mas a fome é muito forte em países como a Índia, Bangladesh, África, etc. Então, são dados bastante ambíguos. Nunca tivemos tantos meios de comunicação como hoje. Ao mesmo tempo, nunca houve tanto ruído, tanta falsa comunicação, tanta incerteza quanto ao que é verdade e o que não é verdade. Nós recebemos hoje um zap e a gente vai logo ver se é verdade. A gente quer outros. Nós não temos mais confiança em nada. A confiança foi abalada terrivelmente. O transporte, a velocidade do transporte é aumentada bastante. Mas ao mesmo tempo a gente se vê numa ratoeira do congestionamento no meio de São Paulo. E aí? Para que serve o carro? De a pé eu vou muito mais rápido. E tem lugar em São Paulo que de a pé é muito mais rápido que de carro, hoje. Então, na verdade, é muita ambiguidade aí. Tem aumentado muito a presença da mulher em áreas onde ela não estava. Mas o salário dela é inferior ao salário do ser humano, do homem, não é? Como é que fica isso? Por outro lado, a mulher está presente na base de muitas instituições, mas à medida que se sobe, ela desaparece. A igreja principal, não é? Então, uma ambiguidade. Tem aumentado bastante o consumo, a possibilidade de consumo, a variedade de consumo, mas tem aumentado muito o desperdício, a carência. Milhões de toneladas de comida jogadas fora. Então, o que significa isso? As correntes visíveis, as ondas visíveis da conjuntura nos dizem que alguma coisa invisível está acontecendo. Que as placas tectônicas que mantêm a sociedade estão se movendo. E que causam esses terremotos. A fome segue sendo um terremoto, a violência um terremoto, as questões climáticas, as migrações, o crime organizado. Há muitos terremotos no mundo hoje. Esses terremotos nos dizem que as placas tectônicas estão em movimento. O sentido da vida está em movimento. Nossas referências foram quebradas. Os pontos sólidos desapareceram. Diria Simone de Beauvoir: as estrelas se apagaram no céu. Os marcos desapareceram da estrada. E os pés e o chão desapareceu debaixo dos pés. Essa é a nossa sensação de hoje. Nós não temos certezas, nós temos dúvidas. Nós não trabalhamos com verdades, trabalhamos com hipóteses. São muitas as inquietações, são muitas as dúvidas, são muitos os medos, são muitas as inseguranças. Notem: inquietação, incerteza, interrogação, inquietude. Hegel diz o seguinte:
uma sociedade que tem muitos in é um prefixo negativo. Incerteza, não certeza, inquietação, inquietude. In é um prefixo negativo. Hegel, filósofo Hegel, diz o seguinte: quando uma sociedade tem muitos ins, é sinal que já há sinais de resposta. Já há uma indignação em jogo. Não é? E aqui eu queria trazer um dado filosófico mais forte, não é? Normalmente, numa sociedade em crise, as respostas surgem antes das perguntas. As respostas precedem as perguntas. Por quê? Porque o ser humano não suporta uma pergunta no vazio. Quando o ser humano faz perguntas, é porque já existem vestígios incongruentes, fraturados, fragmentados de resposta. Por que a gente faz a pergunta? Para organizar a resposta. Então, as perguntas que nós estamos fazendo hoje já é sinal que nós estamos nos insurgindo, nos insurgindo contra essas ondas aparentes negativas que o mundo hoje apresenta. Os ins são a prova de que existem substratos de resposta. Os prefixos negativos são a prova que existem substratos de resposta em nossos meios. Isso é muito simples quando a gente fala do povo simples. O povo simples vê milagres onde nós não vemos. A gente não vê mais milagre, mas o povo vê. Os ins são a prova de que existem milagres. A gente está caminhando, sim, com nossas perguntas, a gente está caminhando para novas respostas. E as respostas já estão lançadas. Repito, as respostas precedem as perguntas. Ninguém suporta uma pergunta no vazio. Quando fazemos uma pergunta é porque existe um substrato inconsciente de resposta em nosso meio. A pergunta serve para organizar esses elementos soltos que estão aí. E se a gente olhar os movimentos sociais por aí, há uma série de pequenas velas acesas que vão iluminando a escuridão. Coisas que só podem nascer do chão. Coisas que não vêm do Vaticano, nem vêm de Brasília. As mudanças não vêm do Vaticano, nem vêm de Brasília. Nem vêm dos Estados Unidos, muito menos, As mudanças vêm do chão. Como a semente, como a flor, como a espiga, como a árvore, como o prédio, as mudanças nascem do chão. Ou então não há mudanças. Toda a mudança é semente que vem do chão. Qual é o problema da mudança, do in? É que não se vê. A semente não se vê. Ela germina no escuro. Ela germina na umidade da terra. Então a gente não vê. Tem a impressão que não tem. Mas ela está aí. Ela está aí germinando. E quando a gente faz perguntas, é sinal que a gente, o nosso inconsciente já rumina respostas. Ninguém faz perguntas no vácuo. Vácuo não existe. Quando a gente faz perguntas é porque o nosso inconsciente já detectou que as placas tectônicas estão em movimento. Quais são as placas tectônicas? Aqui a gente parte do visível para o invisível. Aqui a gente vai a alguns dados estruturais. Então nós vamos fazer um recuo na história. Os anos de 45 a 70, o pós-guerra, chamado pós-guerra,
Se vocês sabem, são os anos de ouro do capital. Lembra? Anos de ouro do capital. Crescimento de 10% ao ano em muitos países. Bem-estar social, a busca do bem-estar social, os anos pós-guerra, o keynesianismo como um caminho da resposta, uma maior distribuição de riqueza para que haja uma maior partilha e para que o capitalismo seja viável. Essa é a resposta pós-guerra, maior distribuição de riqueza no projeto de John Maynard Keynes, não é? Tudo isso vai até os anos 70. Nos anos 70 começa uma crise. A partir dos anos 60 começa uma crise que tem a ver com duas coisas. A elevação dos preços de petróleo unilateralmente, 73, e a desvinculação do dólar ao ouro, ao ouro dos Estados Unidos, ao tesouro de ouro dos Estados Unidos. A partir de 70 podia-se fazer dólar conforme se quisesse, tendo ou não tendo o rastro em ouro, não é? A partir de 70 tem isso. Isso permite o capital financeiro, isso permite uma série de coisas que vai trazer consequências muito fortes. Isso permite o capital andorinha, o capital que vai de um país para o outro. Então, em 70, a partir dos anos 70, começa uma crise que vem crescendo até hoje, que tem picos mais fortes. Uma crise permanente com crises eventuais muito fortes, como 98, 2008, a crise imobiliária nos Estados Unidos, e assim por diante. A crise atual, né? Começa uma crise ampla, com crises mais profundas, mais ou menos regulares, não é? Ora, diante da crise, o que a economia capitalista faz? Diante da crise, a economia capitalista tem um movimento aparentemente contraditório. Aqui estou usando Manuel Castells, um espanhol. Manuel Castells. A partir da crise, a economia capitalista faz um movimento aparentemente contraditório. É um movimento centrífugo e ao mesmo tempo centrípeto. Sabe o que significam esses dois conceitos? Centrífugo é o conceito de explosão, do centro para a periferia. O conceito de descentralização. Centrípeto é o contrário. É o conceito de implosão, concentração. Não é? Então, o capitalismo, a partir dos anos 70, 80, vai ganhar um movimento centrífugo e centrípeto. Centrífugo enquanto a produção. E o que o capitalismo faz a partir dos anos 80? Descentraliza as unidades de produção. Você não tem mais essas mega fábricas que produzem em quilômetros e quilômetros de área. Você não tem mais grandes centros de produção. Você tem unidades produtivas que podem ser mobilizadas com muita rapidez. E unidades produtivas que buscam o quê? Matéria-prima e mão de obra barata. Então, unidades na Ásia, unidades no interior do Brasil, unidades na África, que buscam, por exemplo, onde está a borracha, onde está o vidro, onde está o material raro, onde está o nióbio, onde está o lítio, e assim por diante. O capitalismo se descentraliza em termos de produção. E em vez de grandes unidades produtivas, você vai ter unidades menores e mais ágeis, espalhadas pelo mundo inteiro. É quando surge a China, os tigres asiáticos, é quando surge o Vale de Seattle nos Estados Unidos, é quando surgem as empresas no interior do Brasil, e assim por diante.
descentraliza-se a produção na busca de matéria-prima e na busca de borracha. Em vez de trazer a borracha da Ásia, com os pneus, vem os pneus já prontos da Ásia. Em vez do vidro vindo dos países bálticos, vem o material para os carros. Um carro hoje tem os vidros construídos nos países da Rússia. Tem a borracha construída na Ásia. O motor nos Estados Unidos. O design não sei aonde. E assim por diante. Né? Um produto hoje é produzido em vários lugares ao mesmo tempo. Né? E, quer dizer, a descentralização da produção dos produtos é impressionante. Pega o tecido. Né? O tecido é produzido em vários lugares ao mesmo tempo, buscando matéria-prima e mão de obra barata, e tentando fugir da organização sindical. O ABC Paulista hoje praticamente não tem operários. A pastoral operária no ABC Paulista é muito fraca hoje. Né? Esse tempo atrás eu fui chamado para assessorar a pastoral operária. Eu era o mais velho do pedaço. Você pode imaginar que pastoral operária é essa? Mais novo. Eu era o mais novo. Você pode imaginar que pastoral operária é essa? Acima de 75 anos? É pastoral de aposentados, não é pastoral operária. Não é? Quer dizer, pastoral operária, né? Por quê? Porque as fábricas hoje não são o lugar da produção. O lugar da produção é a família, é as pequenas fábricas, é a Ásia, é a África, é a China, é não sei onde. São esses lugares. Não é? É onde a matéria-prima é muito abundante. É, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, o lítio. É, por exemplo, Roraima, o nióbio. E assim por diante. Então, isso se chama o movimento centrífugo da produção. A produção se descentraliza. Ao mesmo tempo, as decisões do que produzir, de como produzir e de quem produzir se centralizam. Aqui o movimento é ao contrário, centrípeto. Um computador nos Estados Unidos, uma mega estação de computadores nos Estados Unidos, era capaz de controlar a computação de todos os McDonald's, de toda a produção de carro, toda a produção de tudo que, toda a produção de chips, toda a produção, tudo. Quer dizer, as decisões se centralizam, enquanto a produção descentraliza. Movimento centrípeto no poder de decisão. Movimento centrífugo na produção propriamente dita. Isso, o movimento centrípeto explica, por exemplo, as grandes corporações, as grandes fusões. As empresas aéreas se fundem, os bancos se fundem, as empresas de petróleo se fundem. Existem essas mega fusões das grandes empresas mundiais. As empresas de telecomunicações se fundem. Isso é um movimento centrípeto da decisão do que produzir. Então, um punhado de empresas hoje decide o que produzir, como produzir e para quem produzir. Esses dois movimentos, centrífugo e centrípeto, geram uma enorme quantidade de pessoas supérfluas, pessoas descartáveis, pessoas que, se morresse hoje, o capitalismo daria graças a Deus. Por que supérfluas? Porque não produzem e não consomem. Hoje, quem não produz e não consome não é cidadão mundial. Idosos e jovens despreparados não são cidadãos mundiais. Não produzem e não consomem. É isso que a gente está vendo hoje. Então, as placas tectônicas estão se reduzindo a um punhado de bilionários, milionários e até trilionários
que hoje concentram toda a produção mundial. Que hoje concentram toda a decisão do que se produzir, de como se produzir, do que fazer, etc. A produção que já está, inclusive, na energia limpa. Isso já está concentrado. Concentração que já existe em todos os segmentos hoje do mundo. Não é? E a briga de Estados Unidos, China, etc., é a briga pela centralização de quem mantém os monopólios. O monopólio do petróleo, o monopólio das telecomunicações, o monopólio do sei lá, etc, etc, etc. Então, na verdade, as placas tectônicas se movem e fazem mover uma série de pessoas pelo planeta. O povo que se move no planeta, ou que está imóvel nas fronteiras, é o povo descartável. É o povo que não tem, que não consome, que não produz e que não espera, não sonha e que vai morrer e que morre, etc. É o povo que vai ser atingido pelas mudanças climáticas, é o povo que está nos ribeirinhos, é o povo das favelas, é o povo dos mangues, dos morros, de países como Bangladesh, Sudão, o Iêmen, do povo que está nas periferias do planeta. Esse povo está completamente descartado. Esse povo não existe. Esse povo pode morrer à vontade. Para que um americano branco, viking, do Laranjão aí, possa viver, é preciso que muita gente morra. Para que o Laranjão dos Estados Unidos viva, é preciso que muita gente morra. Isso não é o anormal no mundo. Isso é normal. Isso não quer dizer que o mundo está louco. Isso quer dizer que o mundo segue a lógica do capital. O capital é altamente perverso. É altamente destrutivo. É altamente devastador. O capital devasta completamente o planeta. Ou seja, as placas tectônicas estão mostrando o seguinte: o projeto da modernidade, o projeto da Revolução Industrial é um projeto de exploração. Eu vou dizer ainda mais. O projeto da Revolução Industrial é um projeto explorador, é um projeto patriarcal, misógino e machista, e é um projeto que devasta a natureza. O projeto que sai da Revolução Industrial é um projeto para a exploração até a última gota de petróleo, até a última gota de água, até a última árvore, até a última riqueza da natureza. É um projeto que explora sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma discriminação, tudo que a natureza pode oferecer. É um projeto que explora todos os bens da natureza. Todos. Carvão, madeira, carvão mineral, não é? Agora o petróleo, não é? A água. Daqui a pouco, cada um de nós, daqui a 50 anos, cada um de nós vai ter uma máquina no nariz para medir quanto oxigênio você gasta. No final do mês vai chegar a quanto do oxigênio que você gastou. Né? Esse é um projeto do capitalismo. Explorar tudo aquilo que a natureza tem é mercadoria. A natureza é mercadoria. Tudo é mercadoria. O ar que você respira é mercadoria. A água é mercadoria. Tudo é mercadoria. Agora a gente está chegando ao ponto de que o lazer é mercadoria. O namoro, através do celular, é mercadoria. Não é? As conversas íntimas são mercadorias. O que a gente posta do nosso dia a dia é mercadoria. Tudo vira mercadoria. É um projeto de alta exploração, um projeto que sai da Revolução Industrial. Mas não é só a exploração da natureza, é a exploração da mão de obra humana.
Nós temos hoje poucos empregados assim, com nível bom, mas temos uma multidão de pessoas que vivem à míngua, que são exploradas. Nós estamos hoje explorados. O Brasil está quase sem desemprego, é uma beleza, né? Quando você vai ver, 50% desses empregados são empreendedores. O que é o empreendedor? É o auto-explorador, não é? É aquele que se explora a si mesmo. Esse empreendedorismo é uma falácia. É aquele que se explora a si mesmo, que paga a sua aposentadoria, que tem que pagar os seus benefícios sociais, e ele tem que pagar tudo, não é? Então, na verdade, o que a gente está vendo é uma exploração máxima da mão de obra humana. Você está conectado com a empresa 24 horas por dia. O trabalho em casa é trabalho 24 horas por dia. Você está disposto para a empresa 24 horas por dia, não é? Então, na verdade, não é que todo mundo está empregado, todo mundo está subempregado, está infoempregado, todo mundo está no mercado informal, não é? É isso que tem crescido. Os bolivianos em São Paulo estão todos no mercado da costura informal, não é? Os migrantes são todos no mercado da costura informal. O trabalho doméstico, o trabalho dos hotéis, o trabalho do mundo do turismo, por exemplo, é o trabalho informal. É o trabalho da alta exploração, é o trabalho dos entregadores, motociclistas, o trabalho do Uber, é o trabalho informal. Quer dizer, hoje as profissões que nós conhecemos se acabaram. E tem outras profissões que a gente nem sabe o nome. E que são tudo profissões exploradas até o cara fica sem dormir, porque tem que dar conta das metas. Profissões com metas. Você trabalha em casa, mas tem as metas, não é? Então, tudo isso é uma exploração imensa. Então, o projeto da Revolução Industrial é um projeto de exploração ao máximo dos recursos da natureza, da mão de obra humana e do patrimônio cultural. O que eu digo patrimônio cultural? O lazer hoje dá muito dinheiro, as obras de arte dão muito dinheiro, o artesanato dá muito dinheiro, tudo o patrimônio cultural hoje é mercadoria. Tudo é mercadoria. O prazer é mercadoria. Tudo virou mercadoria, não é? Então, é um projeto de exploração que faz com que as pessoas se tornem joguetes nesse projeto de exploração. Nesse projeto de exploração, o que são os governos? São reféns dos bilionários, trilionários, milionários, etc. Quem que manda na economia dos países hoje? O poder executivo? De jeito nenhum. Quem que manda no Brasil hoje? As oligarquias. Desde que o Brasil é Brasil, sempre mandaram no país as oligarquias. Oligarquias do café, oligarquias do algodão, oligarquias da borracha, oligarquia do pau-brasil, oligarquias do gado, oligarquias da construção civil, oligarquias do agro, das mineradoras. E hoje quem manda no país são os oligarquias. O que é o centrão? O centrão são os representantes das oligarquias que têm dinheiro para colocar os seus filhos no Congresso Nacional. Quando eu falo oligarquias, eu falo dos donos regionais do poder, os ACM da vida, os Sarney da vida, Amazonino da vida, Esperidião a mim, os Cor no Maceió, os Cunha Lima na Paraíba. Aqui em São Paulo nós temos a indústria,
o setor financeiro, as oligarquias da indústria, do setor financeiro, as oligarquias da cana-de-açúcar, as oligarquias da indústria, das grandes igrejas, as grandes empresas, das grandes igrejas, das grandes pentecostais aí, que são empresas, não são igrejas, não é? Quer dizer, quem manda no país são as oligarquias. Quem tem hoje no Brasil os recursos do orçamento, quem dirige o orçamento são oligarquias, através das emendas parlamentares, independentemente de quem esteja no poder. E o Bolsonaro veio consolidar isso através do orçamento secreto, das emendas parlamentares. Até hoje está aí. Não adianta ganhar as eleições para presidente se a gente não ganhar o Senado e a Câmara. Nós vamos continuar, o presidente vai continuar sendo um distribuidor de migalhas. O que o executivo faz hoje no Brasil? Distribui migalhas. Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Estudante, Bolsa não sei o quê. Tem um monte de coisa aí para distribuir. Isso são migalhas, gente. Isso são migalhas. A grande fatia do orçamento está no Congresso Nacional com as oligarquias nacionais. As oligarquias do Nordeste, do Sudeste, da Bahia, do Nordeste, do Norte, as oligarquias do Pará, as oligarquias de tudo. Não é? São elas que estão no Congresso. São os representantes delas que estão no Congresso. Não é? São eles, o Neto, os presidentes do Congresso e da Câmara são filhos dessas oligarquias. Então, os presidentes dos países, a maioria dos países hoje, não passam de reféns das oligarquias. Isso que a gente tem que entender. As eleições no Brasil são decididas pelas oligarquias. A última eleição é um exemplo disso. Primeiro turno ganharam as oligarquias. No segundo turno, o Lula ganhou. E aí? Quem ficou com o poder? As oligarquias. Quem ficou com o Estado? As oligarquias. O governo não é o Estado. O governo não é o Estado. Ou a gente luta para conquistar o poder total, ou se a gente conseguir exigir somente o presidente, a gente vai continuar com a mesma história. O pessoal tira o dinheiro da saúde, tira o dinheiro da educação, tira o dinheiro da cultura, tira o dinheiro das escolas, e tudo bem, está tudo certo. Está tudo certo. E o governo vem atrás tentando remediar isso, né? Tentando remediar com uma esmolinha daqui, uma esmolinha dali, o vale gás não sei para quem, o vale não sei o que lá, não sei para quê, e assim por diante. O poder está na mão das oligarquias regionais no Brasil, desde que o Brasil foi descoberto até hoje. Os ciclos econômicos do Brasil são os ciclos das oligarquias. Oligarquia da comunicação, a Globo, a Bandeirantes, a Jovem Pan, todas contra o poder, todas contra a esquerda, as esquerdas, todas. Então o poder está na mão das oligarquias, não nos enganemos. Não adianta ganhar a eleição presidencial se a gente não tem outro suporte mais fundo. E na medida em que as oligarquias ganham regionalmente, elas fazem os seus currais. E os currais estão aí. Outra coisa importante, esses currais eleitoreiros não funcionam com o racionalismo lógico, não funcionam com a argumentação, não funcionam com o bom senso. Funcionam com as entranhas, não é? Funcionam com os interesses, com os chavões, com as mentiras, com o ódio. Funcionam, eu diria, funcionam do umbigo para baixo. Funcionam do coração para baixo.
Dali funcionam as oligarquias morais. E está claro, está na linguagem. Está na linguagem dessas oligarquias. Que a gente podia dizer que é uma linguagem de boteco, mas a gente vai diminuir os pobres dos bebunos, não é? É muito pior que a linguagem de boteco, a linguagem dessas oligarquias. É uma linguagem assim, impressionante. Então, é isso que a gente tem pela frente hoje. O poder das esquerdas, um pouco mais ilustradas, um pouco mais contra oligarquias enraizadas profundamente na história desse país. Históricas, estruturais, misóginas, etc. Então, contra esse projeto de poder e de exploração da Revolução Industrial, o Papa Francisco falava do projeto do cuidado, da cura, da convivência com o planeta e com os outros seres humanos. Laudato Si e Fratelli Tutti. O que está em jogo hoje é essa virada. Como passar do projeto de exploração da Revolução Industrial para um projeto de convívio com a terra, de convívio com a vida humana, com a vida vegetal, com a vida animal, de convívio com o bem-estar social, de repartição dos bens que a terra nos dá, e assim por diante. É isso que está em jogo hoje. Isso não se dá do dia para a noite. A geração que está aqui não vai ver isso. Não tenhamos ilusões. A geração que está aqui teve uma grande colheita, vocês lembram? Os anos 80 e 90 foram anos de colheita, vocês lembram? Semanas sociais, plebiscito, sindicatos, povo na rua, SEBs, teologia de libertação, foram anos excelentes de colheita. A gente não se dava conta, mas foram. O que acontece com as colheitas? Ninguém faz 2 colheitas na sua vida. Nós já fizemos a nossa. O tempo de hoje não é tempo de colheita. É tempo de semeadura. É tempo de semeadura, seja para quem for. Mas não é para nós. Quem pode colher alguma coisa nessa virada de projeto é as gerações futuras. Nós vamos colher absolutamente nada. Não adianta se iludir com eleição presidencial. Não adianta. Não é? É claro que se eles ganham, coisa pior. É evidente que coisa pior. Mas o projeto de cuidado, etc., vai muito além do projeto que está hoje instalado. O projeto que está hoje instalado é o seguinte: cada um por cada um, família por família, corporação por corporação. E os outros que se danem, que morram. O projeto a ser instalado é o projeto de onde a terra é de todos e todos somos irmãos sobre a terra. Laudato Si e Fratelli Tutti. Esse é um projeto que a gente está buscando. Mas esse projeto é uma utopia para futuras gerações. A nossa geração, os que estamos nessa sala, o nosso dever agora é semear sem saber para quem. Sem saber para quem. Rapidamente vamos entrar um pouco na igreja. Só para terminar, vamos entrar um pouco na igreja. A igreja é o seguinte: a igreja católica no mundo é um guarda-chuva que cabe todo mundo debaixo dele. Não é? Deus e o diabo estão debaixo do guarda-chuva da igreja católica. Não é? Todo mundo está debaixo do guarda-chuva. Desde a Arautos do Evangelho até MST, PT, está tudo debaixo do guarda-chuva. É uma beleza. É uma beleza, né? Ora, essa beleza é um desafio. Essa beleza é ao mesmo tempo um problema sério. Está todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. Né? O Papa Francisco conseguiu ser parcial. E aqui se pode até estranhar.
Ser justo hoje é ser parcial. Numa sociedade imparcial, a justiça tem que ser imparcial. Não se tratam situações diferentes de maneira igual. Situações diferentes exigem tratamento diferente. O Papa Francisco era humano e dócil com os pobres e duro com os ricos. Economia que mata, exclui e descarta. E doce e acolhedor para com aqueles que estavam excluídos da sociedade. Isso é ser parcial. Deus é parcial. Dentro do Egito, da escravidão, Deus foi parcial. Desarrancou os escravos e condenou os faraós. É um engano dizer que a justiça é imparcial. Não é. No mundo desigual, o tratamento tem que ser desigual. Tem que ser desigual. O Bolsonaro foi preso, o Lula também foi preso. Apesar do Lula e apesar do Bolsonaro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, a gente às vezes não se dá conta que por trás do que está acontecendo aí e do que aconteceu aqui, existe o supremacismo. O que é o supremacismo? Existe uma raça superior, branca, rica, que tem o direito de viver. E existem as raças inferiores que não têm o direito de viver. E Trump disse isso com todas as letras. Nós vamos acabar com a civilização, que é uma civilização inferior. Hitler disse isso com todas as letras. Nós vamos acabar com os judeus, que não são gente. A pior coisa do mundo hoje é esse supremacismo, que leva à xenofobia, ao racismo, ao preconceito, etc., a desvalorizar as mulheres. Olha o que esses dias disse o Gilson sobre as mulheres. Não é? Elas devem servir o homem, usando a Bíblia. Quer dizer, e isso, a igreja hoje está marcada por isso também. Então, a igreja hoje, você tem ao mesmo tempo uma secularização, você tem ao mesmo tempo uma emergência muito suspeita de novos grupos, muito tradicionais, ligados à extrema-direita, novos grupos muito tradicionais, esquisitos, e você tem minorias proféticas. Nos últimos 50 anos, a igreja deu uma virada. Uns 50 anos atrás, para quem viveu como eu, nós temos o quê? Nós tínhamos uns 20% dos bispos no Brasil eram profetas e conseguiam fazer com que a CNBB falasse a voz do profetismo. E a América Latina. Isso nos anos 70 e 80. Né? Nós temos 20% de profetas que conseguiam fazer do profetismo a voz da igreja. Hoje é o contrário. Nós temos 20% de extrema-direita que conseguem fazer com que a voz do status quo seja a voz da igreja. Haja vista a carta que a gente recebeu, né, agora dessa última assembleia. Exatamente. Meu amigo Xoxa. Exatamente. E para terminar mesmo, o que está no fundo disso? A igreja vive hoje sérias lacunas. A lacuna do mundo urbano. A igreja não entendeu o mundo urbano. A igreja faz na cidade o que deu certo no campo. A igreja segue com os feudos diocesanos e paroquiais. O povo da cidade está pouco ligando para onde termina a minha paróquia, para onde começa a do outro. O povo da cidade se liga à igreja por interesse, não por região paroquial ou diocesana. Isso acabou. Você tem que construir outro tipo de grupo na cidade, no mundo urbano. A lacuna da juventude. A igreja perdeu a linguagem da juventude. No século XVIII, a igreja perdeu para o comunismo os operários. No século XXI, a igreja está perdendo a juventude. Para quem? Para a extrema-direita, através das redes sociais. Olha o Marçal.
E os jovens vão nessa. 72% dos jovens, pesquisa desses dias, 72% dos jovens votariam pela direita. A igreja perdeu. Lacuna dos jovens, a lacuna da comunicação, a lacuna das telecomunicações, a lacuna da internet. E o que acontece? Nessa crise generalizada econômica e nessa crise de sentido, de valores, etc., o que cada um na igreja está buscando? Está buscando as fontes. Está buscando a igreja primitiva, está buscando a igreja verdadeira. Se você olha para a televisão, para as igrejas, está todo mundo buscando a igreja verdadeira. E aqui vai, na minha opinião, o engano fundamental. Os influencers, a canção nova, eu vou dizer os nomes que todo mundo já sabe. Padre Ricardo, Padre Gilson, Padre não sei o que lá, essas, né? O que esse pessoal fala? Esse pessoal diz que está buscando a igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira desse pessoal? A igreja pós-constantiniana da Idade Média. A igreja saudosista do triunfalismo. A igreja principesca. A igreja da indumentária de príncipes. A igreja cheia de terras, de riqueza, de influência. A igreja dos palácios, dos tronos, do dinheiro, das catedrais, dos grandes mosteiros. Essa é a igreja, e essa, segundo eles, é a verdadeira igreja. Olha os arados do Evangelho, olha o castelo dos arados do Evangelho na Serra da Cantareira. Quer dizer, essa é a busca das fontes para esses grupos da igreja. Ora, eu sempre digo para o pessoal que está aqui hoje, que é o pessoal que está mais profética, qual é a verdadeira igreja? A gente tem que ter a coragem de ir para além do Constantino. A gente tem que ter coragem de ir à igreja apostólica, a igreja das catacumbas, a igreja perseguida, a igreja mártir, a igreja do tempo de Vespasiano. E mais ainda, para a prática de Jesus de Nazaré. Se você quer desmontar esses grupos, é só dizer para eles: sim, mas vocês pararam no século V? Vocês pararam no século V? A igreja de vocês vem do século V? Foi aí que Constantino declarou o cristianismo a religião do Estado romano. O Império Romano que estava morrendo. E Constantino buscou a religião cristã porque ela estava em ascensão, para tentar salvar o Império Romano. Essa é a igreja que o povo está buscando. A igreja do terço, do sacrifício, a igreja do sacrifício a Deus, a igreja da penitência, do pecado, do inferno, do diabo, do céu, do purgatório, etc. Nasceu tudo a partir daí, para manter a consciência do povo, para ter poder sobre a consciência do povo. Então é a igreja que despeja um monte de tarefas nas costas do povo, mas que vive, onde a sua hierarquia vive em palácios. Olha onde vive o Padre Marcelo. Olha onde vive o Frei Gilson. Olha quanto cobra o Frei Ricardo para dar uma palestra. Olha o Silas Malafaia. Olha o sino lá de Trindade. E tem os bezerros de ouro de hoje. Tem o sino, tem o Cristo lá no sul, tem Nossa Senhora de Fátima no Crato. Os bezerros de ouro de hoje. Então aí, a igreja do tempo saudosista. Os saudosistas do status quo. Os saudosistas da riqueza, do poder, da influência, etc. Ora, a igreja verdadeira vem das catacumbas, vem da igreja apostólica, vem de Paulo, vem dos apóstolos, vem da prática de Jesus, vem da cruz. Os apóstolos começaram a escrever os evangelhos justamente no tempo em que o povo esqueceu a cruz e começou a glorificar Jesus Cristo.
e olhava só para o Cristo glorificado. Os apóstolos se viram na obrigação de escrever o Evangelho para lembrar quem era o crucificado, quem era o ressuscitado. Não é à toa que a maioria do Evangelho é sobre a paixão. O ressuscitado que vocês estão louvando é o crucificado. É o que os Evangelhos vão dizer. A igreja está precisando hoje dizer isso. Está num momento muito difícil, onde está predominando a voz daqueles que, no meio do povo também, a voz daqueles que buscam o conforto, a zona de conforto, a sacristia. A gente está voltando para a sacristia porque é mais cômodo. E está esquecendo daqueles que estão do lado de fora dos muros. Quando Cristo diz, alguém me tocou, alguém precisa de mim mais do que aqueles que estão me seguindo, do que vocês, apóstolos. Alguém me tocou do lado de fora. E Jesus vai atrás de alguém que tocou do lado de fora. Nós hoje nos contentamos com o fã-clube. Isso nós padres. Nós padres hoje fazemos o que nas paróquias? Tem um fã-clube, grupo de casais, carismática. No dia da aniversário a gente ganha presente. A gente está com o fã-clube e a gente está bem, obrigado. Nossa, a gente está ótimo. E lá fora tem o pessoal gritando. Mas a gente não ouve o grito porque o fã-clube nos domina. Os apóstolos tentaram ser o fã-clube de Jesus. E Jesus quebrou-lhes. Não, manda chamar o surdo do mundo, estão gritando. Manda vir aqui. Os apóstolos têm mandado, cala a boca. Jesus diz, manda vir aqui. Jesus traz da periferia para o centro aquilo que está marginalizado. A igreja hoje tenta salvar o centro. Senão vai durar muito. Por quê? Isso vai durar até o tempo que as avós conseguirem levar o neto para as igrejas. Mas daqui a um tempo aí as avós não vão conseguir mais fazer isso. Não leva mais. A mãe já não leva mais o filho? A mãe. A igreja não tem. A igreja hoje não tem uma proposta para quem está dos 14 aos 25 anos. Sabe a definição do crisma que já vi? Sabe a definição do crisma? Despedida solene da igreja com a bênção do bispo. É a bênção do crisma. Aos 14 anos. Obrigado, Padre Alfredinho, pela brilhante fala, pela brilhante análise de conjuntura. Hoje a gente tem discutido muito no campo acadêmico a teologia do domínio. E como é possível hoje a gente combater, né, de uma certa forma, essa ideologia. A relação é que nós estamos num período, e o senhor colocou bem, dos anos 80, final dos anos 70, fim da ditadura constituinte, enfim. Nós estamos vivendo um período de derrota, de grande derrota, do ponto de vista histórico. Por quê? Porque tudo que nós construímos está sendo destruído. E somado a isso, a nível internacional, a grande falência dos tais mecanismos multilaterais. A ONU, do plano da saúde, a ONU foi completamente desmoralizada, né? O poder da guerra que o senhor falou, etc. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão do movimento centrífugo e centrípeto, porque eu achei muito interessante quando você fala que fala da descentralização dos meios de produção, né, que foram fragmentadas até mesmo em locais geográficos diferentes. Isso tem um propósito para desmobilizar os sindicatos, desmobilizar grandes grupos que se encontravam, porque o sistema neoliberal ele é profundamente centralizador e individualista, né? Morrem por dia, dados do governo federal, 4 mulheres de violência doméstica. Geralmente o ex-companheiro, o companheiro, ou o namorado, ex-namorado, o ficante, não porque é ciúme, mas não porque ele amassa demais, mas porque o macho não consegue ser rejeitado.
O que eu vejo dentro da mesquita, eles falarem muito, os jovens, eles falam muito dos direitos humanos, da guerra, mas eles não falam dos direitos humanos da mulher que está sendo violentada, dentro da própria comunidade. Eles não falam da misoginia, eles não falam do machismo, eles não falam disso, eles não falam dos direitos humanos que a gente tem como cidadão, que em primeiro lugar é a cidadania. E uma questão que eu trago, quando o senhor falou num exemplo aí do Papa Francisco, né? Ser justo é ser imparcial, né? O duro e o humano. Como é que a gente, enquanto agente de direitos humanos e ligados, né, a uma espiritualidade que é cristã, lidar com isso? Né? A gente fica raciocinando que é possível seguir Jesus Cristo com a mentalidade do capitalismo. E eu acho que para nós isso é um erro, né? Porque o capitalismo, a primeira coisa que vai provocar em nós é a alienação da propriedade. Ela se sofistica, como o senhor mostrou aí, mas é sempre alienação. Eu achei muito importante também essa ideia de falar assim que as respostas já estão aí. Cabe a nós agora começar a formular as perguntas. Me lembra um pouquinho do Paulo Freire, que dizia, que falava dos inéditos viáveis, né? O nosso povo simples, já cria as respostas de maneira muito concreta. Elas às vezes são proibidas, elas são contra a lei, teoricamente falando, mas elas são viáveis, elas estão mudando a vida do nosso povo, e eu acho que isso é importante, né? Eu quero colocar na conversa é um pouco como que seja um discurso antissistema, mas acima de tudo o programa mais subversivo ele foi se perdendo para um programa mais reformista. Então acho que esse quilombar-se, essa experiência dos quilombos, a experiência da resistência do povo negro, parece que são questões que ao mesmo tempo que são muito importantes, também são muito invisibilizadas. O Centro Santo Dias, de onde eu estou vindo aqui representar, que é a gente pensar também a engrenagem da segurança pública e dos direitos humanos. O relatório dessa semana deu conta que a cada 19 horas uma pessoa morre dentro do sistema carcerário paulista. Então a gente tem de fato a gente fica impressionado com os grandes massacres, mas há um massacre administrativo cotidiano. Por isso, como é que a gente desnormaliza e também avança num programa, portanto, mais avançado na segurança pública? Desculpa ter me alongado. E faz parte da missão das comissões de CEPAS e na raiz, né, das estruturas sociais. E às vezes a gente pode ficar sempre, muito frequentemente na superfície, né, mas essa estrutura que foi trazida, né, a centralização do poder e a dispersão do povo, né, o povo produz tudo muito disperso, e até que ponto a gente não vai por essa lógica. Nesse serviço, algumas coisas só que me ocorrem. Domínio. Se a gente olha desde o Império Assírio, Persa, Romano, medieval, etc., o que é domínio? Domínio é quando a gente passa a chamar o outro de bárbaro. Ele não fala a minha língua, ele é bárbaro. Né? Os persas, todos que não falavam persa eram bárbaros. Não é? Ele é bárbaro porque não fala a minha língua. Se a gente abre isso, ele é bárbaro porque não fala, não é? O que eu penso, não tem o meu pensamento. Não é? Quer dizer, o bárbaro é aquele que é outro do domínio. E aqui nasce o que está acontecendo com a geopolítica hoje mundial. Nós estamos reencontrando a barbárie. Que nós desenvolvemos um pensamento racionalizado, mais ou menos único também. Hoje dá para dizer que a razão é mais um mito. A psicologia, a antropologia, etc., mostram que a razão não dá conta de tudo. Não é? A razão é um mito que está aí, está colocado aí. Então a gente vai perceber que o bárbaro não desapareceu da humanidade e nunca vai desaparecer. O bárbaro bate as nossas portas. E graças a Deus que ele bate as nossas portas. Não é? O bárbaro pensa diferente do único. Não é? A barbárie está sempre às nossas portas. Só que a barbárie pode vir revestida de violência, de dominação.
e pode vir revestido de serviço, de escuta. Não é? Jesus traz a barbárie, um pensamento ou outro revestido de serviço, de escuta, de complacência, de perdão, que é a grande herança que o cristianismo trouxe, não é? Hitler vem revestido como outro, uma violência extraordinária, não é? Então, em si, o bárbaro aparece o tempo todo. O bárbaro é o outro que está dentro de nós mesmos. A sombra de cada um de nós, ela é perversa. Basta a gente ver nossos sonhos, né? Nossos desejos, né? De vez em quando tem vontade de matar quem está junto a gente, não é? Isso é normal. Não é? O bárbaro está aqui. O bárbaro faz parte. A gente tenta fechar todas as portas à barbárie, mas ela entra por todos os lados. Não é? Só que o bárbaro que fala diferente de mim, que tem um pensamento diferente de mim, pode ser um bárbaro que me ajude a purificar a minha cultura, e pode ser um bárbaro que venha reforçar tudo aquilo que é o pior que existe em mim mesmo. Não é? Mas é interessante a gente defrontar com a barbárie. Direitos humanos e ser igreja. Eu acho que isso vale não só por questão de direitos humanos, vale para as pastoras sociais, séries, etc. Ser igreja não é levar o povo para a igreja. Acho que esse é um grande erro da missionariedade. A gente é missionário para levar o povo para a igreja. Isso é um erro tremendo. Ser igreja não é trabalhar para que o povo vá para a igreja. Eu trabalhei muito em favela e em cortiço. Nunca para levar o povo para a igreja. Primeiro porque não tem sapato novo, roupa nova para ir para a igreja. Não é? É você ser igreja onde o povo está. Jesus nunca trabalhou para levar o povo para o templo. Jesus tentou ser Deus, igreja, presença alternativa, onde o povo está. Não é? A mulher, quem trabalha com a mulher prostituída sabe o que é isso. Quem trabalha com o povo da rua sabe o que é isso. Quem trabalha com o cortiço sabe o que é isso. Ser igreja é ser igreja. Não é ir. A igreja não vai, a igreja não leva, evangelho não se leva, evangelho não se traz, evangelho se vive. Então, como ser igreja em locais onde a gente não entende. Ser igreja junto à juventude, ser igreja junto aos sem terra, ser igreja junto aos ribeirinhos, ser igreja não levando para a igreja. Isso é o erro nosso. Hoje em dia, é aquilo que a gente fala da pastoral urbana. Entendendo que pastoral urbana é pastoral de cidade, não é isso. Pastoral urbana é um pensamento novo. A cidade não é conhecida como o urbano, não é? O urbano é um pensamento muito mais amplo que a cidade. Não é? Então, o urbano traz esse desafio. Ser igreja é ser perdão, complacência, misericórdia no ambiente outro que não seja igreja. Sem necessidade de levar o povo para a igreja. Não é? Como ser, não é? Evangelho, ser igreja no meio os primeiros que nas cristãos mostram isso. Ser igreja nas catacumbas, ser igreja junto não sei o que lá, ser igreja, ser igreja, não ir à igreja. Direitos humanos, como ser igreja junto à luta pelos direitos humanos. Não como levar os direitos humanos, não como ir, mas como ser. Igreja é muito mais ser do que ir, levar, missionalizar, etc. Quer dizer, evangelizar, a missionalidade não é sair de um lugar para o outro geograficamente. É sair de si mesmo. É sair do pensamento próprio. Para escutar outro, etc, etc, etc. E assim por diante, não é? Um pensamento sobre a revolução dos escravos, não é? Já que o meu pai me coisa aqui, eu sou um dos fugitivos da guerra do Salazar. Meu pai fugiu de Portugal com toda a família para não ir para Angola. Não é? Na época, um monte de gente fugiu.
A Revolução dos Cravos é uma revolução dentro do exército português. E alguns historiadores dizem isso com todas as letras, achando que estão revelando uma coisa certa. E de fato, ela foi uma revolução de tenentes, de coronéis, etc., soldados dentro. Só que ela não nasce aí. O exército foi caixa de ressonância da Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos foi uma aversão popular a manter as colônias portuguesas na África. Essa aversão vinha de longe, vinha do povo que via os seus jovens ir morrer na África. Eu, quando criança, via um monte de gente chegar em Portugal sem um olho, sem uma perna, sem um braço. Então o povo foi se revoltando com isso. Portugal está sangrando a sua juventude na África. Ou está sangrando a sua juventude imigrando para o Canadá, para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Venezuela, para a França, para a Austrália, etc, etc. Você acaba com isso. Então, o que o exército fez? Deu voz a esse pensamento silencioso que o povo já tinha. O povo português é extremamente contra mandar soldados para nós. Extremamente contra. Os soldados que vinham dos meios populares sacaram isso e de repente disseram: olha, vamos acabar com isso. E apareceram no quartel com um cravo no fuzil. Quem não tiver com cravo, prendo, porque não é nosso. E quem não tinha cravo? Os superiores. Generais, marechais, sei lá. E pronto, foi isso. Mas tinha raízes nas famílias mais pobres, que eram aquelas que enviavam os filhos para Angola. O meu pai pegou 10 filhos em 69 para fugir desse regime salazarista. E veio para o Brasil, e o meu pai dizia: eu vou ter 5 filhos ao mesmo tempo em Angola. Que diabo é isso? Não aguento isso, né? Então, ela tem raízes muito profundas nesses jovens populares que tinham que morrer para que a elite portuguesa mantivesse as riquezas que vinham de Angola. Que história é essa? Vamos acabar com isso. Acho que para o Brasil a Revolução dos Cravos não deu um tiro. Não deu um tiro. Talvez isso seja interessante para o Brasil. Não sei se o brasileiro gosta muito de dar tiro, do enfrentamento de uma guerra, um povo contra outro. Talvez o brasileiro consiga transformar de uma forma diferente. Quem trouxe a espingarda do tiro um pouco é o Bolsonaro, que vem com essa doidura do tiro e da arma. Mas no dia a dia, talvez seja diferente as coisas. Talvez o Brasil consiga uma transformação muito mais passiva, com movimentos muito mais passivos. Quem sabe a Revolução dos Cravos não tem isso. É possível mudar sem dar tiros, não é? Estado e crime. Acho que é interessante o que levanta o jovem ali. De fato, eu me refiro a Estado como Adam Smith. Não precisamos reler as de Adam Smith. Adam Smith falava da mão invisível. Só que Adam Smith nunca acreditou na mão invisível. Para Adam Smith, a mão invisível é o Estado, que é aquele que vai regularizar o comércio. Então, eu entendo o Estado nesse ponto de Adam Smith, é aquele que regulariza o comércio. É claro que o Estado que se junta com as milícias é um Estado corrupto, é um Estado. Agora, segundo Adam Smith, o Estado é aquele que vai regularizar o comércio, no sentido de que muitos não ganhem muito e de que um monte de gente fique sem nada. Esse é o sentido de Estado e da mão invisível do Adam Smith. Adam Smith nunca acreditou que havia uma mão invisível que ia regular o Estado. Ele escreve no livro dele: o Estado tem que intervir para regular esse comércio que está muito centralizado em quem tem poder. Concorrência, né? Ele insistia nisso. Então, a mão invisível do Estado, do Adam Smith, é o Estado. O Estado, no sentido mais puro da palavra, não corrupto. O Estado do Brasil se corrompeu desde o começo, no Estado patriarcal,
patrimonial, os donos do poder, Raimundo falou, né? Mas o Estado é isso, de fato, não tem nada a ver com isso. Né? E eu acho que é importante essa coisa da busca de uma mística. Um dia eu fui assessorar o pastoral operário em São Bernardo. Os metalúrgicos de São Bernardo, fui assessorar o pastoral operário. E eu disse para eles, olha, eu vou acreditar na pastoral operária quando a pastoral operária fizer uma romaria aparecida. Se joelhar nos pés de Maria e pedir para Maria cuidar dos operários. Não é que uns anos depois a pastoral operária marcou a primeira romaria para Aparecida? Não é? Porque a pastoral operária estava muito politizada, estava muito sindicalizada. Quer dizer, o que eu digo com isso? Muitas vezes a inércia que o Estado, que a Igreja desenvolve, é um meio de ação para manter o sistema. Né? A contemplação, o silêncio e a contemplação são as formas mais ativas para mudar a sociedade. O silêncio cria palavras novas. Palavras novas, criativas, transformadoras, né? Só vem através do silêncio. Quem sempre fala não tem nada a dizer. Né? É muito comum quando um padre não tem nada a dizer, fazer um sermão longo. Ele tem que se convencer a si mesmo na primeira. Ele fala um monte de coisa. Hã? Quem tem o que dizer é rápido. O ar nos fala no silêncio. Quer dizer, eu acho que a palavra é filho do silêncio. O silêncio, a palavra, o útero, o silêncio é o útero da palavra. O silêncio é a oficina da palavra. Jesus tem 30 anos de silêncio para dizer uma palavra. Né? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Né? Acho que a igreja precisa recuperar isso. Essa contemplação que tem uma palavra. Essa contemplação que tem uma palavra nova a dizer. A gente está num mundo cheio de ruídos. Um mundo que não tem nada a dizer. Que está cheio de ruídos. Quem não reflete, se repete. Não é? A contemplação profunda é o meio mais profético, na minha opinião, de trazer alguma coisa nova. E o povo percebe isso. O povo percebe quando um padre mais parece um sindicalista, um político, do que um homem de Deus. Não é? E só quem é capaz de contemplar junto de Deus, de escutar junto de Deus, na montanha, se vocês quiserem, é capaz de trazer algo novo. Ele falava como quem tem autoridade. Por quê? Porque ele esteve junto de Deus e está junto do povo. Jesus Cristo. Ele fala como quem tem autoridade. Ele tem palavra nova para dizer. Só o único terreno que produz palavras novas é o silêncio. Então isso traz eu acho que o tempo de agora é tempo de silêncio para a igreja. Tempo profundo de silêncio. Não é? De escuta do que o povo tem a dizer, para tentar descobrir palavras novas, para tentar descobrir aquelas perguntas que já trazem resquícios de verdade. Sem isso não há transformação. Não adianta, não é aquele que vive o tempo todo fazendo alguma coisa que transforma. Aliás, hoje a gente foge do silêncio para fazer alguma coisa. Não é? Você tem que ter o dia inteiro alguma coisa ligada. Celular, televisão, rádio, vizinho. Tem que ligar alguma coisa para suportar o silêncio. Por quê? Porque o silêncio traz o bárbaro para se confrontar com o civilizado. Não é? E exige que a gente tenha uma palavra nova. Só o silêncio é capaz de emitir palavras novas, palavras criativas. Só uma parada
é capaz de apontar passos novos. Não adianta. Isso é fundamental na sociedade. E talvez as esquerdas na América Latina estejam sendo obrigadas a essa parada, a esse silêncio. É repensar a psicologia, repensar a antropologia, repensar a etnologia, fazer uma coisa nova. Repensar o pensamento indígena, repensar o pensamento das mulheres, repensar o pensamento dos negros, fazer uma coisa nova. Acho que a teologia da libertação está passando por um silêncio interessante nesse sentido. Tem aparecido novos artigos da teologia da libertação, muito ligados à cultura indígena, à cultura negra, artigos muito ligados ao pensamento das mulheres, não é? Eu tenho absoluta certeza que a passagem do projeto de exploração para o projeto do cuidado ou terá a mão feminina ou não se dará. O cuidado é muito feminino. Quando eu falo feminino, não falo só de mulheres. Feminino de homens e mulheres. O cuidado é muito feminino. O cuidado é o toque feminino na sociedade. Ora, a linguagem do toque é a linguagem que salva. Quem muito sofreu e quem muito ama, sabe que só o toque nos salva. Jesus conhecia essa linguagem. Quantas vezes Jesus toca e se deixa tocar? Já viram isso? Alguém me tocou. Né? Se quem muito ama, quem muito sofre, conhece a linguagem do toque. E a linguagem do toque é extremamente feminina, que dá a luz, cuida da criança, cuida da flor, cuida do papagaio, cuida do gato, cuida do cachorro, cuida da mesa, cuida de preparar. Sem isso, não haverá sociedade nova. Isso vem de uma profunda ressignificação de ações, de relações, de silêncios, etc. Se a gente não passa pelo deserto, a gente não chega ao oásis. Vocês querem diferente? Quem não desce aos infernos não chega ao céu. Quem não passa pelos infernos humanos dificilmente vai chegar ao céu. Jesus desceu à mansão dos mortos. Ser igreja nos infernos do sofrimento humano. Eu fui padre dos cortiços nas favelas de São Paulo. E eu muitas vezes ia visitar o povo, sem nada para dizer. Quando você vai visitar o povo, a melhor coisa é não ter o que dizer. Quando você tem o que dizer, é um perigo danado. Um perigo danado. A melhor coisa é não ter o que dizer. Chega lá, toma um cafezinho e escuta. É ótimo, não é? E eu entrei em muitas casas e barracos que eram inferno. De droga, de violência, de prostituição infantil, de violência contra a mulher, de desemprego, de sujeira. É inferno, cortiços de favelas. E eu via uma alegria imensa nas pessoas, porque, de alguma forma, com minhas limitações, eu representava alguém da igreja que está aqui. Mãe, tem um homem da igreja aqui na porta. Manda entrar, manda tomar um cafezinho, né? A alegria que isso significa. Revisitar o povo sem ter nada para dizer, sem ter projeto. É verdade. Né? O povo sabe o que fazer com os agentes, quando os agentes não têm nada para dizer. Revisitar o povo nesses momentos. Então, e eu percebia que a minha presença no cortiço na favela era uma bênção no inferno. O padre trouxe uma bênção no inferno. O homem e a mulher da igreja trouxe uma bênção no inferno. Quer dizer, se você cria uma rede de visitas, na hora que chega o trator para despejar a favela, você conta com essa rede para defender. Essa rede se politiza imediatamente. Não precisa porque você ficar falando de política. Cria amizade, cria relações. Cria relações sadias com a população. Você vai ver como isso pode se politizar imediatamente. Não é?
Quer dizer, fazer política não é falar de política. Fazer política não é falar de política. É marcar presença. E Jesus fazia isso. Fazia política marcando presença. Não é? E a política, e aí é que está. A política de Jesus era o serviço. E teve um Papa que disse, Paulo VI, a política é uma das melhores maneiras de fazer a caridade. Não é? Quer dizer, não se trata de tomar o poder. Se trata de fazer do serviço político um exemplo de solidariedade, caridade, etc. De mudar o DNA da política que a gente hoje conhece, não é? Então, como marcar presença hoje nos infernos humanos? Não é? E o inferno humano está na nossa porta. Na minha porta, então, não se fala. Eu acordo de manhã, olho na calçada, tem uns 15, 20 pessoas dormindo debaixo da minha janela. Bem onde eu durmo. Mas se eu jogar um copo de água, vai cair em cima de alguém. Na janela. Baixar do sério. A gente acolhe 100 pessoas na casa onde a gente tem e 250 dormem pelas beiradas aí da igreja. É uma beleza.